Vamos começar. Só beber aqui uma água. Eu coloquei aqui no começo, certo? Os primeiros slides, explicando o que é que a gente vai ver ao longo aqui, né, da programação. Então, basicamente, o que a gente vai ver são as dimensões ou gerações de direito. E aí eu tentei fazer de uma forma, né, que ficasse bastante organizada para vocês conseguirem acompanhar quando forem estudar sozinhos, né? Porque o professor, ele meio que segue um ritmo que fica um pouco mais complexo de você entender. Então, eu consegui aqui, de uma certa forma, enxugar para vocês. E aí eu pretendo também mostrar para vocês como é que faz a ligação de um tema com o outro, até para facilitar, certo? Então, por exemplo, aqui, né, nesse slide a gente tem as dimensões ou gerações de direitos, né, direitos fundamentais, que, né, vale dizer, os direitos fundamentais eles têm o mesmo conteúdo dos direitos humanos. O que é que diferencia um do outro, né? Vocês já devem saber, mas eu vou repetir. Os direitos fundamentais eles estão colocados na Constituição, certo? Os direitos fundamentais eles ficam na Constituição de um Estado, de um país. Já os direitos humanos, eles estão positivados num tratado internacional. Então, é nível global, né? Nível internacional. O que muda é só onde eles são encontrados. O conteúdo, basicamente, as características, né? Elas são as mesmas. É tanto que essa característica da historicidade, que seria o quê? A evolução, né? A construção, tanto se aplica para os direitos humanos, quanto vai se aplicar para os direitos fundamentais. Os dois eles vão sendo construídos ao longo do tempo, certo? E aí não é algo dado, é algo construído, tá bom? E é justamente nisso que vem essas dimensões ou gerações, né? Essa construção dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos. Os direitos fundamentais, eles estão colocados numa Constituição de um país, certo? A gente não tem a Constituição brasileira, então na Constituição brasileira estão os direitos fundamentais do Brasil. Entretanto, os direitos humanos, certo? Eles vão estar em tratados internacionais. Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? São direitos humanos porque está no plano internacional. Pega mais de um país, mais de um estado, tá certo? Deu para entender? Mas o conteúdo basicamente é o mesmo. Enquanto, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos trata da vida, a Constituição brasileira também trata da vida, certo? Seja bem-vinda. Então, conteúdo mesmo. Agora, onde vai ficar positivado é diferente, aí vocês precisam se atentar, certo? Porque isso pode cair, por exemplo, numa questão objetiva. Os direitos humanos, eles estão positivados no Tratado Internacional, né? Enquanto os direitos fundamentais, eles vão estar positivados numa Constituição. E os direitos naturais, só para lembrar, né? Os direitos naturais são aqueles valores, né, éticos, políticos, bem abstrato, bem metafísico, bastante subjetivo. Eles não estão positivados, eles não estão escritos. Você simplesmente acredita naquilo que vem, né, da razão humana, ou se for, né, o direito do natural religioso, que vem de uma divindade. Então é algo mais metafísico, mais abstrato, certo? E aí eles se diferenciam nesse sentido. Então vamos para as dimensões, certo? Eu coloquei o slide lá, viu? Se quiser dar uma olhadinha fica melhor. Pode sim. Então vamos lá, pessoal. A primeira dimensão, vamos primeiro diferenciar, né, esse termo, dimensão de geração. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Então, assim, existe parte da doutrina que não gosta de chamar geração. Eu também, particularmente, prefiro chamar de dimensão. Eu não gosto também de chamar geração. Por que essa diferença? Quando a gente fala de geração, é como se uma geração fosse substituir a outra geração. Então, quando veio a segunda geração, é como se ela, né, estivesse hierarquicamente superior à primeira, né? E não é nesse sentido que acontece. Na verdade, a segunda geração, ela vem para complementar a primeira. Porque outra característica dos direitos humanos ou fundamentais
é essa questão da complementariedade, eles se complementam, certo? Então, nesse sentido, falar geração vai estar correto tecnicamente falando, mas não é um termo adequado. O termo adequado mesmo seria dimensão, porque aí não dá essa ideia de que uma está superando a outra, certo? Então, dito isso, vamos entender quais são as dimensões dos direitos, certo? A gente vai ter a primeira, a segunda, a terceira e a quarta dimensão. Igor também já ouviu falar da quinta dimensão. Certo, existe a quinta dimensão, mas ela também não é muito aplicada pela doutrina. Por quê? Porque essa quinta dimensão, ou geração do direito, ela seria voltada para uma paz mundial. E aí a gente vai ver que na terceira dimensão já fala sobre a questão da paz. E aí fica meio redundante. Então, de uma certa forma, seria, né, uma quinta dimensão voltada para a paz mundial, mas que já estaria na terceira. Então, é por isso que eu nem cheguei a colocar aqui. O professor, inclusive, também não coloca nos slides dele, ele só vai até a quarta dimensão. Então, eu preferi seguir o professor, até para não complicar muito para vocês. E aí, essa primeira dimensão, né, eu coloquei aqui as palavrinhas para vocês, para ficar até mais fácil, para vocês lembrarem, né, na hora. A primeira dimensão, ela está muito ligada com a liberdade, certo? Liberdade individual, né? Lembra que vem aquela questão do Estado absolutista, e aí depois do Estado absolutista, onde o Estado era o rei, o Estado era o monarca, a gente quer reprimir essa ideia, a gente quer limitar o poder do rei e a gente quer liberdade. Então, essa primeira dimensão ela é muito focada na liberdade individual, né, e na limitação do poder do Estado. Então, o Estado ele não vai fazer tudo. O rei, né, em nome do Estado, ele não vai ter o poder de fazer tudo. Ele vai estar limitado e ele vai ter que respeitar, né, essa liberdade individual. E aí, em um determinado momento, vai surgir o quê? A segunda dimensão, né, dos direitos, que seria justamente voltada para a igualdade, esses direitos de igualdade, uma igualdade não formal. O que seria a igualdade formal? É aquela igualdade que está na lei, certo? E aí, essa igualdade formal, ela se aplica na primeira dimensão, ela não vai se aplicar na segunda dimensão. Por quê? Porque na segunda dimensão que se procura é uma igualdade material, onde de fato as pessoas sejam tratadas da forma como devem ser. Os iguais sejam tratados de maneira igual e os diferentes sejam tratados de maneira diferente na medida ou na proporcionalidade das suas diferenças. É o sentido da equidade, né? Se eu tenho uma pessoa que ganha mais e outra que ganha menos, essa pessoa que ganha menos, ela teria que ser ajudada de uma forma maior pelo Estado do que a outra que está ganhando mais. Seria mais ou menos nessa lógica, certo? E aí, né, passada a segunda dimensão, a gente pode falar de uma terceira e depois de uma quarta dimensão. Essas duas dimensões, elas meio que vão surgir basicamente que no mesmo período, certo? Pós Segunda Guerra Mundial. E aí, essa terceira dimensão, ou geração, ela preza muito pela solidariedade, né? Essa solidariedade seria uma noção, né, de proteger toda a humanidade. Não só os cidadãos de um Estado em si, ou só o indivíduo, mas toda a humanidade. E aí é onde se fundamenta a questão dos direitos humanos, né? São direitos de toda e qualquer pessoa. Então, essa questão da internacionalização e de uma proteção global dos direitos humanos começa a partir daqui, da terceira dimensão, certo? E aí eu repito, voltada para a solidariedade. Essa quarta dimensão, ela foca muito na questão da democracia. E o que seria basicamente essa democracia? É a soberania do povo. O poder, ele vem do povo, ele emana do povo. É o povo que, no caso, tem o poder. Então, o Estado ele tem que representar o povo. E aqui nessa quarta dimensão, tinha um aspecto mais específico, porque seria uma democracia direta, onde o povo mesmo iria se representar, né? Não teria aquela questão dos representantes escolhidos pelo povo, mas o povo mesmo iria exercer o poder que tem, certo? Aqui nas dimensões, se vocês têm alguma dúvida, deu para entender as dimensões direitinho? Igor, só me lembra se todas essas 4 dimensões elas vieram após a Segunda Guerra ou a primeira dimensão ainda
Pronto, perfeito. Vamos lá. Recapitulando, essa pergunta é muito interessante. Eu vou até colocar ela mais na frente, mas vou adiantar. A primeira dimensão, ela vem depois do estado absoluto. Lembra que a gente falou no GED passado? Tinha Tá. o feudo e depois veio a monarquia. Então, essa primeira dimensão, ela vem antes da Segunda Guerra, certo? A segunda dimensão também é antes da Segunda Guerra. Ela vai surgir basicamente após a Revolução Industrial, que é onde as pessoas elas vão sendo exploradas por outras pessoas. E aí começam os movimentos sociais, começa as revoltas sindicais, e aí realmente os trabalhadores lutando pelos seus direitos, que depois vão virar os direitos sociais, não só de trabalho, mas também saúde, educação, segurança, moradia, certo? E ela também acontece antes da Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial é a terceira e a quarta dimensão, beleza? Que aí essa terceira e a quarta dimensão, elas marcam o quê? Elas marcam a internacionalização dos direitos. O direito ele não está acontecendo mais só em um estado, mas ele está acontecendo no mundo todo. Ou ele deveria, né, na teoria, acontecer no mundo todo. Primeira e segunda dimensão era relativa a cada país, e a terceira e quarta dimensão já entra nos tratados internacionais. Basicamente, sim, a primeira e a segunda dimensão, né? A primeira dimensão, ela está muito ligada aos países, lembra a França, os Estados Unidos, que são os precursores desses direitos, então a primeira dimensão, ela está muito ligada a esses países. A segunda dimensão, sim, ela também está ligada aos países, mas ela já começa a tomar uma noção internacional. Por quê? Porque tem a Primeira Guerra Mundial acontecendo nesse período. Então, como tem a Primeira Guerra Mundial, isso tudo eu vou explicar um pouquinho mais na frente com mais atenção, mas assim, como começa a Primeira Guerra Mundial, os países eles começam de alguma forma a se juntar e tentar defender certos direitos. Então, de uma forma muito tímida, na segunda dimensão, né, começa-se a ter uma globalização dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Vamos dizer assim, os direitos fundamentais eles ficam, de fato, na cada Constituição, mas os direitos humanos eles começam a se globalizar. E aí, na terceira e na quarta dimensão, é quando, de fato, a proteção desses direitos se torna global. Porque acontece o Holocausto, e aí você percebe que precisa, de fato, proteger as pessoas, e aí você internacionaliza. Você defende não só em um estado, mas você defende para a humanidade toda. Todos precisam desses direitos, todos precisam ser respeitados. Certo? Deu para entender? Perfeito, perfeito. Então, continuando, né? E aqui eu já vou fazer essa ligação até para ficar melhor para vocês, para ficar mais fácil. No segundo slide, vocês vão perceber que eu coloco Estado liberal, Estado social e Estado democrático de direito, certo? Esse seria o segundo slide. Acho que para vocês já não dá para ver direitinho. Mas, como é que funciona aqui essa ligação que eu falei? Essa primeira dimensão, que é a da liberdade individual, ela vai, né, estar associada ao Estado liberal, aquele Estado mínimo, que a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente. Então não se preocupe, que isso vai ser abordado com mais profundidade. Eu só preciso que vocês entendam agora que essa primeira dimensão ou geração de direitos, né, que é a liberdade, a palavra mais forte, ela vai estar ligada ao Estado liberal. Já a segunda dimensão, ou geração dos direitos, que está ligada à igualdade, uma igualdade material, ela vai se prender ao estado social, certo? Então, segunda dimensão, estado social. Primeira dimensão, estado liberal. E a terceira e a quarta dimensão, né, as quartas dimensões, elas vão para qual estado? O estado democrático de direito. Então, são 3 paradigmas de estados, certo? 4 dimensões. A primeira dimensão fica com o estado liberal, a segunda dimensão com o estado social e a terceira e a quarta fica com o estado democrático de direito. Mas lembrando, pessoal, elas não excluem a anterior. Uma segunda dimensão não exclui a primeira.
Uma terceira dimensão não exclui as demais, certo? Elas se somam, elas se acumulam. Na teoria era isso que deveria acontecer. Hoje, na prática, isso acontece. Mas a gente vai perceber que em determinado momento isso não aconteceu. Na verdade, o que houve foram retrocessos. E aí a gente vai verificar isso com mais profundidade. Mas o que eu preciso saber agora de vocês é se vocês conseguiram fazer essa ligação direitinho das dimensões com o estado. Deu para entender direitinho? Deu para pegar? Perfeito. Então vamos lá. E aí ele faz uma outra ligação, né? O professor no conteúdo dele. O que é que ele faz exatamente? Ele vai fazendo todo esse estudo, todo esse levantamento para chegar no Brasil. E aí ele liga essas dimensões, essa questão dos paradigmas de Estado com as constituições brasileiras. Eu não sei se vocês já perceberam. Mas, por exemplo, no Estado liberal ele ligou a primeira dimensão com o Estado liberal e com as duas primeiras constituições brasileiras. Isso ficou muito claro. Então eu já estou trazendo isso daqui para vocês, né? Bem de uma forma bem mais sucinta, até para facilitar o estudo. Então vamos lá, né? As constituições brasileiras, como é que funcionam? A gente vai ter a primeira e a segunda constituição, que é a de 1824 e a de 1891. Elas vão estar ligadas a qual estado? Ao Estado liberal. Igor, elas vão ter realmente tudo de um Estado liberal, aquela teoria linda e maravilhosa lá do Estado liberal, ela vai se aplicar aqui em tudo? Não, mas ela vai ter elementos do Estado liberal, certo? Certos elementos do Estado liberal você consegue sim encontrar nessa primeira e nessa segunda Constituição, que seria a de 1824 e a de 1891. Você também consegue perceber os primeiros os direitos de primeira dimensão, certo? Os direitos de primeira dimensão, eles estão muito claros nessas primeiras constituições, que seriam mais ligados à liberdade, liberdade individual, liberdade de vir, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, propriedade. Então, tudo isso está muito ligado a essas duas primeiras constituições. Quando a gente vai falar da segunda dimensão, que está ligada com o Estado Social, a gente já tem que ligar com qual Constituição? A gente já vai ligar com a Constituição de 1934 e a de 1937, lá do período de Vargas, a era Vargas. Aqui os direitos são mais sociais, né? A gente tem mais o direito principalmente do trabalho, mas também a gente pode falar direito à saúde, educação, moradia, segurança, todos esses direitos eles são encontrados nesse período da segunda dimensão. E aí a ligação que a gente faz é justamente essa, o Estado Social e a Constituição de 1934 e a Constituição de 1937. E aí, para finalizar, a gente tem o Estado Democrático de Direito, que está associado à terceira e quarta dimensões dos direitos, que a gente vai ligar a três constituições brasileiras, que seria a de 1946, certo? Seria a da redemocratização, logo depois da Era Vargas, o Estado Novo. Aí a gente vai ter a Constituição de 1967, de 67, com uma emenda, certo? Eu coloquei essa diferenciaçãozinha para vocês saberem que é uma emenda de 69. Por mais que uma parte dos doutrinadores digam que foi uma outra Constituição, a maioria entende que não, é uma emenda, então vocês levem isso para as provas de vocês, para os concursos de vocês como uma emenda, tá? E aí, aqui nessa Constituição, na verdade, a gente tem um retrocesso dos direitos. Os direitos individuais de primeira dimensão, aqui nesse momento, eles vão retroceder de uma forma inimaginável, porque as pessoas elas vão parar de ter liberdade de expressão, vão parar de ter liberdade de locomoção, e tudo isso por causa da ditadura militar, certo? E aí a gente tem, por último, a nossa Constituição atual, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a de 1988. Essa sim, ela vai ficar muito clara, muito associada com a questão da terceira e quarta dimensões e com o Estado Democrático de Direito, certo? Então, as ligações que a gente vai fazer daqui para frente são essas. Vocês entenderam direitinho? Deu para acompanhar direitinho? Ficou confuso? Porque para eu passar, eu preciso só desse feedback de vocês. Pronto. Perfeito. Então, agora a gente vai
Sim, já é até bom que vocês fiquem falando, porque tá gravando aqui, eu tô vendo que tá gravando, viu? Vai ficar gravada, e aí eu vou colocar lá no Drive, vocês utilizam isso para revisão, essa aula para revisão, certo? Perfeito? Até porque, como eu falei, esse conteúdo, tem parte dele o professor não falou ainda em sala, então talvez fique um pouquinho complicado para vocês acompanharem, tá? Mas eu repito, se tiverem dúvida, podem perguntar, não tem problema. Eu vou explicar até todo mundo entender. Para mim não tem isso, certo? Então, continuando, agora a gente vai aprofundar no conteúdo. Vocês entenderam, né, no caso, as ligações, as associações entre os paradigmas, entre as dimensões de direito e as constituições brasileiras. Agora a gente vai em cada um deles para aprofundar, certo? É isso. Então, a primeira dimensão, ou geração de direitos, como eu falei, que preza pelos direitos de liberdade, ela está muito associada aos direitos civis, ou seja, do cidadão, indivíduo, e os direitos políticos, né, de exercer o seu direito político, de votar, de ser votado, de você poder, né, participar da política de um Estado, né, você poder escolher seus representantes, por exemplo. Então, esses direitos de primeira dimensão, eles se ligam muito com essas questões, direitos civis e direitos políticos, certo? É nesse momento também da primeira dimensão que a gente pode falar de um constitucionalismo liberal. Gente, o que é o constitucionalismo? O constitucionalismo nada mais é do que a limitação do poder do Estado, né? Você constrói, você cria, constitui uma constituição, fica redundante, mas seria mais ou menos essa a ideia, para limitar o poder do Estado. Então você quer limitar o poder do Estado justamente para evitar que tenha aquelas arbitrariedades lá do Estado absolutista. Então aqui, esse constitucionalismo liberal, ele vem muito nessa pegada de evitar o que aconteceu, que foi a hipertrofia do poder, né? Porque como a gente lembra de Luís XIV, né, o Estado sou eu, a lei sou eu. Era isso que eles queriam evitar, esse tipo de abuso. Então a gente tem que falar de um constitucionalismo liberal. Você limitar o poder do Estado e garantir liberdade para os indivíduos. E aí é que a gente pode falar de um direito negativo. E o que seria esse direito negativo, Igor? É o direito de você dizer não para o Estado. Então você diz, Estado, não, é minha religião, eu vou escolher a minha religião. Estado, é minha liberdade de expressão, eu posso me expressar da maneira como eu quero. Estado, é minha liberdade de ir e vir, minha liberdade de locomoção, eu posso ir e voltar sem precisar da sua autorização. Então, realmente, seria uma geração de direito muito voltada para os indivíduos, certo? Aqui, no caso, você preza uma resistência. Igor, por que direitos de resistência? É você resistir, de fato, à opressão do Estado. O Estado ele não vai poder interferir na vida privada das pessoas. Então, seria muito nessa pegada, né? Uma pegada bem individual. E aí é onde entram os direitos, de fato, individuais da primeira geração. Aqui a gente está buscando direitos individuais. Aqui ninguém está falando ainda, nesse momento, de saúde, de educação. Aqui você quer propriedade, você quer liberdade, você não quer que o Estado interfira na sua vida econômica, o Estado não interfira na sua liberdade de vir, como eu já falei. Então, tudo isso fica mais ou menos nessa teoria, certo? Então, os direitos de primeira dimensão, repito, eles são ligados a essa questão da liberdade individual, principalmente propriedade e liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. Beleza? E aí, continuando, né? A primeira dimensão, aqui eu já falei para vocês, né? Liberdade de expressão, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de locomoção, são exemplos de direitos da primeira dimensão. Está muito ligado com, mais uma vez, liberdade. E aí, nesse momento, na economia, a gente tem que lembrar da concepção liberal clássica. O que seria aqui a liberal clássica? É a ideia de um Estado mínimo, né? Que o Estado ele não iria, de fato, intervir nas relações comerciais, na economia, no mercado. Na verdade, haveria uma mão invisível, né? Essa mão invisível, ela, de fato, iria organizar a sociedade. Ela que iria cuidar
ou administrar as relações sociais. E aí é por isso que a gente vê um Estado mínimo. Mínimo por quê? Porque ele não interfere na vida dos indivíduos, certo? E aí esse Estado liberal, ele está muito ligado com essa concepção de liberal clássica, de autorregulação. Quem vai regular a economia são os próprios indivíduos. A gente não vai precisar do Estado para fazer isso. E aí é a palavra do momento que a gente tira lá da Revolução Francesa. Lembram liberté, égalité, fraternité? Na primeira dimensão vai ser a liberté, que seria a liberdade. E aí a gente encerra essa primeira dimensão com essa ideia, beleza? E aí começa, como a gente conversou muito no JET anterior, a questão da Revolução Industrial. E aí, a partir da Revolução Industrial, a forma, né, de você trabalhar a economia, trabalhar o mercado, ela muda. Ao invés de ser um feudo, de ser um escambo, uma troca de mercadorias, começa a ter uma indústria. E aí as pessoas começam a trabalhar nessa indústria. E a partir daí essas pessoas elas começam a ser exploradas nessas indústrias. E a partir dessa exploração ou dessa superexploração, começam a ter os movimentos sociais, principalmente movimentos trabalhistas. E aí é onde vai começar essa ideia da segunda dimensão ou geração de direitos, que está muito ligada aos direitos sociais, os direitos culturais e os direitos econômicos. Então a sociedade ela não quer agora só liberdade. A sociedade quer educação, quer saúde, quer trabalho, quer cultura. E ela também quer que o Estado garanta esses direitos para aquelas pessoas que não conseguem adquirir sozinhas. Então, nesse sentido, o Estado aqui ele vai se tornar um Estado grande. Ele não vai ser mais aquele Estado mínimo do Estado liberal. Aqui ele vai ser um Estado provedor, que vai prover para a sociedade esses direitos que eu falei para vocês. Então, aqui, basicamente, começa a existir um senso de coletividade. Enquanto na primeira dimensão, né, do Estado liberal, a gente percebe, por exemplo, um Estado que não vai interferir de nenhuma forma na vida do indivíduo, aqui o que se espera é que o Estado garanta para o coletivo, para a coletividade, certos direitos. Uma educação mínima, uma saúde mínima, certo? E aí a gente pode falar de direitos de prestação. Por quê? Porque é o Estado prestando esses direitos para a sociedade. O Estado garantindo um mínimo existencial, um mínimo de dignidade para essas pessoas. E aí a importância das garantias institucionais, das instituições do Estado. As instituições do Estado elas vão ser voltadas para garantir esses direitos. Então, vão ter hospitais públicos, vão ter, no caso, todo esse aparato público, essa burocracia pública para prover esses direitos sociais para os indivíduos, certo? E aí, trazendo aqui alguns exemplos de direitos sociais para vocês, culturais e econômicos, a gente pode verificar o direito à educação, já eu passo para você, saúde, moradia, segurança, trabalho e lazer, entre outros. Todos esses direitos, vocês podem perceber, são direitos que interferem na coletividade, então podem ser chamados de direitos coletivos, certo? E aí a gente tem essa questão do Estado social na segunda dimensão, como eu falei para vocês, né? O Estado social está muito ligado à segunda dimensão, que são os direitos sociais. E a palavra do momento seria o quê? A igualdade, igualité. A gente quer uma sociedade onde todos sejam iguais, mas não só igual na lei, como tinha na primeira dimensão no Estado liberal. A gente quer essa igualdade realmente acontecendo, uma equidade, onde as pessoas de fato tenham as mesmas oportunidades, certo? Deu para entender? Perfeito. Tem sim, direitos de prestação ou prestacionais. Como seriam esses direitos, Ivo? Lembra o Estado grande, que vai prover para a sociedade essa questão dos direitos à educação, saúde? É justamente isso. É o Estado prestando esses direitos para a sociedade. Então, são direitos prestacionais.
Então, os direitos coletivos têm muito essa ideia, é um sinônimo de direitos prestacionais, ou de prestação, beleza? Assim como lá na primeira dimensão tem os direitos negativos ou de resistência, que é de você dizer não para o Estado, que você resiste ao Estado, aqui você tem esse outro tipo de direito, que é o de prestação, beleza? Então, continuando. Então, basicamente, aqui a gente termina a segunda dimensão, certo? E aí, essa segunda dimensão, ela timidamente, né? Ela vai começar a meio que se internacionalizar, a se globalizar, mas isso a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente for de fato verificar essa questão dos paradigmas dos estados, e aí a gente vai entender direitinho como funciona, certo? Mas no momento, eu preciso que vocês entendam do que trata a primeira e do que trata a segunda e as outras dimensões, certo? Então, a primeira e a segunda dimensão a gente viu, agora vamos para a terceira dimensão. A terceira dimensão, ela está ligada aos direitos de solidariedade, certo? E aí essa visão realmente social não é mais só coletiva ligada a um Estado, mas é solidária ligada a toda a humanidade. E aqui é onde, de fato, né, acaba a Segunda Guerra Mundial, teve aquele momento, né, aquelas atrocidades causadas pelo nazismo, a gente pode verificar, por exemplo, o Holocausto. E aí, nesse momento, os direitos humanos, eles se tornam internacionais, eles têm que ser protegidos para toda a humanidade, certo? E aí é da onde a gente fala da internacionalização e proteção dos direitos humanos. Você não vai querer mais só proteger o direito no Brasil, nos Estados Unidos, na França. Você vai querer proteger o direito em todo o mundo, certo? Tá bom. Tchau. E aí, no caso, tem essa ideia agora, né, da internacionalização dos direitos. Beleza? Então, aquela conversa que a gente teve lá no primeiro GED, que o direito é o direito humano, os direitos humanos são os direitos de toda a humanidade, ela se aplica aqui. É a partir desse momento que os direitos humanos eles se internacionalizam. Então, os direitos humanos, eles nesse sentido começam a de fato ser essa questão internacional a partir da terceira e da quarta dimensão de direitos. É os direitos se destinando a todo o gênero humano, beleza? E aqui eu trouxe exemplos, né, de direitos de terceira dimensão, que seria o direito ao meio ambiente sustentável. Entendo, o meio ambiente ele atravessa toda a humanidade. Então não é um direito de uma coletividade específica, é o direito de toda a humanidade. Assim como o desenvolvimento, toda a humanidade tem que ter direito a se desenvolver, e não só o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento social, um desenvolvimento ambiental, um desenvolvimento político. Então está ligado a toda a humanidade mais uma vez. A questão da paz, como eu falei, é um direito que está muito em voga nesse momento, porque estamos falando do final da Segunda Guerra Mundial. A última coisa que se esperaria no momento era uma outra guerra. Então, queria se prevalecer, ou queria deixar claro que nesse momento a prioridade era a paz. E a paz está muito ligada com toda a humanidade, certo? E, por fim, a gente pode verificar também a questão do direito do patrimônio comum da humanidade. Aqui, por exemplo, a gente pode falar da floresta amazônica. A floresta amazônica não é um bem só do Brasil, não é um bem natural do Brasil, é um bem natural de toda a humanidade. De fato, está no Brasil, tem que ser respeitada a soberania do Brasil, mas essa floresta, ela vai afetar a destruição dela, por exemplo, toda a humanidade. Então, é um patrimônio comum da humanidade, não é um patrimônio só daquele estado. Então, vocês vão percebendo que a terceira dimensão está muito ligada com o gênero humano, com toda a humanidade, não só com o coletivo como estava a segunda dimensão. E aqui, repito, ela está associada ao Estado Democrático de Direito, certo? Então, o direito de terceira dimensão, ele se liga muito com o Estado Democrático de Direito. Assim como o de quarta dimensão também vai se ligar ao Estado Democrático de Direito. E aí, nessa questão da quarta dimensão, a gente vai ver que a democracia é a palavra da vez.
que a gente quer uma democracia, mas não só uma democracia representativa, onde eu escolho o meu representante. A gente quer, na verdade, uma democracia direta. E aí é onde surge essa ideia da cidadania global, né? Somos indivíduos, somos cidadãos, certo? Mas somos cidadãos do mundo todo, não só de um país. Essa cidadania global. Aqui a gente precisa, a nossa conscientização deve estar voltada para a humanidade toda. Nosso papel enquanto cidadão não é só cidadão de um estado, mas cidadão de todo um mundo, certo? Voltado para todos os direitos de todas as pessoas, não só aquelas pessoas que vivem no mesmo país ou no mesmo estado que eu. E é por isso que também se liga ou se começa a ter essa noção da universalidade dos direitos fundamentais. Percebam, o direito fundamental ele está ligado a um Estado, é verdade. Mas, a partir desse momento, aqueles direitos de cada Estado, por exemplo, a França, né, ela começou lá a primeira dimensão, ela já tinha lá no começo aquela ideia de universalizar os direitos. Mas, infelizmente, naquele momento não foi o que aconteceu. A gente sabe que na Revolução Francesa teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas o direito da mulher não foi protegido. O direito da mulher não foi respeitado. Tanto que a mulher que fez, né, que elaborou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ela foi guilhotinada. Então é nesse momento que a gente vê que não teve essa universalização, mas aqui nessa quarta e terceira dimensão a gente busca de fato universalizar, internacionalizar esses direitos. Então esses direitos fundamentais que os países ou alguns desses países já conquistaram, eles têm que ser levados para o mundo. Então todo mundo tem que ter direito à vida, todo mundo tem que ter direito à liberdade. Todas as pessoas vão ter que ter esses direitos, ou deveriam ter esses direitos respeitados. Então, é nessa lógica, é nesse sentido que começa, né, a se direcionar a terceira e a quarta dimensão. E aí, esse processo democrático, ele está muito voltado, como eu já falei, com a soberania popular. O poder, ele não vem mais do rei, do monarca, não vem mais de uma divindade. O poder vem do povo. Lembra do contrato social, onde as pessoas elas se juntavam, faziam um documento e regulariam a sociedade, ou pelo menos a sociedade daquele estado naquele momento. Aqui, no caso, existe essa soberania popular voltada para o mundo todo. É como se fosse uma sociedade civil global, né, onde todos se juntassem para poder operar o mundo em si, não só estados soberanos específicos, certo? E aqui eu trouxe novamente exemplos para vocês para ficar mais fácil, né? Essa questão da democracia direta, por quê? Entre parênteses. Porque não é aquela ideia da representatividade. Você escolheu o representante, é você exercer o poder que você tem. O poder é do povo, o poder não é meu, então eu vou exercer o poder para toda a coletividade, toda a humanidade. Aqui também entra, né, em alta o direito à informação. Você precisa se informar com qualidade. Do mesmo jeito, o pluralismo. O pluralismo está muito ligado com a diferença. Você tem que ter direito, né, a ser diferente. Ninguém é obrigado a ser igual a ninguém. Aqui vai muito no pluralismo em sentido amplo, pluralismo político. Existem vários partidos com vários tipos de ideologias. Existem indivíduos que pensam diferentes. E essa diferença, ela precisa ser respeitada. Claro, na medida que ela está legalizada. Também não pode, né, a gente tolerar o intolerável. A gente não pode, de nenhuma forma, aceitar uma ideia racista, homofóbica, machista. Isso realmente não pode ser aceitado, não pode ser respeitado. Essa parte a gente veda, a gente não tolera. Mas aqui, no momento onde você tem uma informação, ou onde você tem posicionamento que é seu, que não prejudica os demais, ele pode sim ser aplicado, ele deve ser aplicado. Você tem que ter direito a demonstrar sua opinião, mas ela não pode, de nenhuma forma, repito, limitar os direitos de outras pessoas. Ela não deve limitar os direitos de outra pessoa. Você tem liberdade? Sim, mas com liberdade vem o quê? Vem a responsabilidade. Então você tem que responder por aquilo que você faz. Ou muitos deveriam, né? E aí, continuando. Repito, são direitos de toda a humanidade e são direitos que estão ligados ao Estado democrático de direito, certo?
e aqui a gente finaliza essas dimensões, né, de uma forma bem mais explicada, bem mais profunda. E eu gostaria de saber, sejam por favor sinceros, está indo muito rápido, está dando para vocês entenderem, por favor, me dê um feedback. Está dando para vocês entenderem mesmo? Deu para entender essas dimensões? Perfeito. Obrigado, Lon. Então, a gente vai agora tentar se aprofundar nos paradigmas de Estado, certo? A gente agora vai falar do Estado liberal, do Estado social e do democrático de direito com mais profundidade. E aqui, né, repito, o professor, na turma da noite, eu acho que ele se começou, foi muito pouco a falar do Estado social, e o Estado Democrático de Direito ele ainda nem falou. Então, é um conteúdo novo para vocês, mas eu vou tentar aplicar de uma forma fácil que fique compreensível para todo mundo. Então, lembrando, quando é que começa essa questão do Estado liberal? O Estado liberal, né, para quem não lembra, ele começa como uma oposição ao Estado monárquico, né, aquele Estado absolutista, onde o poder estava na mão do rei. E aí é onde surgem as revoluções burguesas. Vocês lembram a Revolução Gloriosa, a Revolução dos Estados Unidos, a Revolução Francesa? Todas essas revoluções, elas estão ligadas ao Estado liberal. É para você, no caso, tirar aquele poder excessivo do Estado absolutista e trazer liberdades para o indivíduo. E o que marca, né, o começo desse Estado liberal justamente são essas revoluções burguesas. E a partir dessas revoluções burguesas vão surgindo o quê? As declarações de direitos, né? Lembra, na França, a gente teve, como eu já falei, a Declaração dos Direitos dos Homens, né, e do cidadão, e dos homens mesmo, repito, e insisto, né, porque as mulheres elas não tiveram esse direito. Lá nos Estados Unidos, a gente tem a Declaração de Direito da Virgínia, certo? E aí, esse direito, né, muito ligado à primeira dimensão, à liberdade, e aí há um contrassenso, porque essa declaração de direito da Virgínia, ela na realidade foi silenciosa, foi silenciada em relação à escravidão. Nos Estados Unidos continuou tendo a escravidão, quando na verdade a gente tinha uma declaração que defendia a liberdade, mas era liberdade para quem, né? E aí fica aqui essa contravenção. E aí, também podemos falar, como também já falei, do constitucionalismo liberal, que é essa limitação, né, do poder do Estado, voltado para uma valorização da liberdade do indivíduo, né, do cidadão. Essa ideia do contratualismo, lembra o acordo comum, o contrato social, que a gente falou no GED anterior, ela começa aqui no Estado liberal. São as pessoas que se juntam, fazem um contrato e começam a regular o Estado, criando leis fixas, tanto para o Estado, aquele que está lá, né, representando o Estado, quanto para aquelas pessoas que vão ser as receptoras do poder do Estado, né, para onde o Estado vai se direcionar mais facilmente para o povo. Então, cria regras, tanto para o Estado quanto para o povo. E essas regras, elas são fixas, né? Não pode de nenhuma forma o Estado dizer, eu estou acima da lei. Não, isso não existe mais. Essa questão, ela já está superada aqui. Aqui no momento é a lei, a primazia da lei. A lei é quem vai ditar o que pode ou não ser feito. Princípio da legalidade, né? E aí, essa questão das constituições escritas, né? Elas começam a partir daqui, desse Estado liberal. A gente lembra, a primeira Constituição é a Constituição dos Estados Unidos, foi uma Constituição escrita, né? Que trouxe os direitos de primeira dimensão. A gente também pode lembrar da Constituição Francesa, certo? E essas duas constituições são as que marcam, né, esse Estado liberal, essa primeira dimensão dos direitos voltado para a liberdade. E aí a organização dos estados, né, elas vão vir dessas constituições. A Constituição ela vai dizer como o Estado vai se estruturar, como o Estado vai se organizar e como ele vai exercer o poder dele. E também vai trazer os direitos fundamentais, né? Lembre-se, direitos fundamentais na Constituição.
mas direitos fundamentais voltados para o indivíduo. Repito, estamos falando aqui de primeira dimensão, então estamos falando do indivíduo, não estamos falando de um coletivo, certo? Então as constituições estão aqui para vocês lembrarem. Não esqueçam, né, dessas duas constituições, porque elas são os marcos, né, desse momento, desse Estado liberal. É muito importante que vocês entendam isso. E aí a gente passa, né, a partir do momento que a gente tem essas constituições, a gente percebe que os direitos eles são positivados. Eles saem daquela questão de direito natural, certo, abstrato, metafísico, e eles passam a ser colocados no papel, passam a ser colocados numa Constituição. Fica até mais fácil de você entender qual é o direito que precisa ser defendido, protegido. Pode falar. Tá no Drive. Você entra no Drive e aí você pega lá. Mas eu vou passar aqui no grupo. É da manhã, né, o teu? É. Pronto. Eu vou passar aqui no grupo. Só um momentinho, gente. E aí, pra quem não tiver, já fica mais fácil. Eu retorno já, perdão. Porque realmente não dá pra ver aqui, porque ficou muito claro. Não, até que eu consigo ver, mas... Pronto, então fica melhor pra você acompanhar. Sabe aqui, eu coloco. Manhã, né? Tá. Nada. Perdão, pessoal. Então, continuando aqui, certo? Como eu falei, esses direitos eles são positivados nas constituições, né? E aí a gente lembra a Constituição dos Estados Unidos e a Constituição francesa. E aí é nesse momento que a gente pode falar de um Estado de Direito. E o que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é um Estado regulado pelo direito. E o que seria o direito? O ordenamento jurídico daquele Estado. Então, o Estado ele está sendo regulado pela lei. E é por isso que a gente também pode chamar de um Estado legislativo. Por que legislativo? Porque quem é que faz a lei? Quem é que trata da legiferação? É o poder legislativo. Então, nesse momento, quem está, né, tomando o protagonismo é o poder legislativo. E aí a gente vê que o Estado ele passa a ser um Estado mínimo, abstencionista. Por quê? Porque o Estado ele tem que respeitar os direitos individuais que estão sendo colocados na Constituição. Então agora não é mais eu tenho liberdade porque tá lá dizendo uma divindade. Não, eu tenho liberdade porque está ali na Constituição e ela precisa ser respeitada e o Estado ele não pode interferir. Ele tem que se abster. Esse abstencionista, né, Estado abstencionista, vem dessa questão dele se abster, dele não interferir, por isso Estado mínimo. E aí a gente lembra, a gente já conversou dos filósofos do Estado liberal, Locke, Hobbes e Rousseau. Hobbes, naquela visão do homem, é o lobo do homem, certo? E a sociedade ela se destrói, por isso o Leviatã, só revisando. E o Rousseau é o bom selvagem. Não, o homem ele não é mau, ele é bom. A sociedade é que torna ele mau. E aí a gente precisa se juntar, né, enquanto coletivo, criar um acordo para a gente, no caso, se regular. E aí, né, o que eu não falei para vocês até então foi a questão do Montesquieu e a teoria da tripartição dos poderes. É daqui que vai surgir essa ideia, né, de um poder partido em três. Vocês vão aprender em introdução ao direito que, na verdade, o poder ele é indivisível. Então, fica meio que complicado da gente entender como é que esse poder é indivisível e existem três poderes.
Entenda, isso é para facilitar a compreensão, mas na verdade o poder ele é uno e o que se divide são as funções. Quais funções? As funções legislativa, a função executiva, que é a administrativa, e a função jurisdicional, que seria a função de julgado, poder judiciário. Então essas funções é que elas estão sendo divididas, mas na realidade mesmo, o poder ele é uno e indivisível, mas suas funções elas foram divididas, beleza? E aí é onde surge essa ideia do Montesquieu, da tripartição dos poderes. E por que você tripartição?